Penélope morde os lábios pensativa, mas por fim decide tirar a pulseira. E com sua aparência real, pergunta se ele está mantendo o item que ela deixou com ele seguro. Vinter diz que sim. Ele está mantendo o item em um local seguro, como foi solicitado. Penélope agradece por ele ter aceitado seu pedido repentino, mas ela vai pegar o item de volta. Então gostaria que ele lhe devolvesse. O poder por trás da manipulação era tão forte que Penélope ficou assustada. Mas ela percebeu que esse lugar não é seguro, já que a Yvonne está investigando a identidade do Vinter. Vinter diz que ela trouxe aquele fragmento da Ilha Soleil, não é? Penélope fica surpresa por ele saber. E Vinter se desculpa, mas diz não poder devolver, pois esse é um item muito perigoso para guardar. Ela não viu o que aconteceu na ilha? E por que ela não disse a ele que trouxe isso de volta? Se sentindo vitimizada, Penélope pensa que trouxe isso de volta por causa da recompensa do sistema. De forma cautelosa, ela pergunta se por acaso ele sabe o que o espelho da verdade é. Surpreso, Vinter pergunta como ela sabe esse nome. E Penélope percebe que então ele sabe. Ele tem a pista para a missão. Assim ela pergunta o que diabos é isso e onde ela pode encontrar. Mas Vinter diz que ali não é um lugar para falar sobre isso. Ele pede para ela, por favor, seguir. Mas Penélope dizer que não tem tempo para isso e pedir para ele apenas contar a ela, quando a notificação do sistema aparece, informando que ela foi convidada para o espaço secreto do mago. A recompensa é algo secreto. Penélope se pergunta se isso significa que até mesmo nesse momento tudo está indo de acordo com a vontade do jogo. Assim, ela acaba selecionando a opção sim e entra com ele no tal espaço secreto. Na primeira vez que ela foi ali, pensou que ia morrer, já que o interesse do Vinter despencou. Nem foi há tanto tempo, mas ela já tinha se esquecido disso. Vinter começa a dizer que o espelho da verdade é uma relíquia que os magos antigos criaram para armazenar a alma das pessoas de Layla durante a guerra. Ele tem certeza que já contou que os ancestrais de Layla ganharam força extraindo a força vital de outros seres. Lentamente, eles começaram a perder sua essência, à medida que absorviam inúmeras vidas e se transformaram em monstros meio imortais, que não podiam mais ser chamados de humanos. Seus poderes excessivos os enlouqueciam e levavam eles à autodestruição. Então o povo de Layla procurou hospedeiros para manter suas formas. Penélope fica surpresa ao ouvir falar sobre os hospedeiros. Então Vinter explica que eles roubam os corpos de outros humanos. No entanto, só porque um monstro veste a pele de um humano não quer dizer que ele tenha se tornado um. As pessoas de Layla não parecem estar vivas. Penélope pergunta se os reflexos delas não aparecem nos espelhos ou na água. Surpreso, Vinter pergunta como ela sabe disso. Mas Penélope apenas manda ele continuar. Vinter então continua a dizer que ao longo da guerra, o número de humanos que se tornaram hospedeiros para o povo de Layla aumentou exponencialmente. Como último recurso, os magos antigos desistiram de suas almas para criar uma ferramenta mágica para selar o povo de Layla. Isso expôs a verdadeira forma do povo de Layla, que não tem forma, e os capturou. É isso que o espelho da verdade é. Penélope fica surpresa, pois esse é o mesmo espelho que ela vê em seu sonho. Passando a mão por ele, ela pergunta por que o espelho da verdade está ali. Vinter explica que é uma réplica criada com base em escrituras antigas. Ultimamente, seus movimentos eram incomuns. Então eles estavam pesquisando para ver se poderia ser recriado. Penélope percebe que se animou por nada. Ela pensou que a missão tinha terminado. Mas ela se pergunta por que o espelho da verdade apareceu em seu sonho quando ela nem ao menos sabia sobre ele. O que isso tem a ver com o sistema?
mas então ela percebe um ponto quebrado no espelho. Vintera explica que isso é um sinal que o povo de Layla não fica sentado sem fazer nada. Eles atacaram o espelho sem parar e conseguiram quebrar uma pequena parte dele. Porém, é apenas um fragmento. O espelho está funcionando e o povo de Layla está selado dentro de volta. Por fim, eles lançaram a maldição de ostracismo sobre os magos. Penélope enfim entendeu. O túmulo antigo de Layla se refere à Volta, o lugar onde eles estão selados. Em outras palavras, para continuar com a missão, ela precisa ir para a atual cidade Arquina. Agora que ela sabe para onde precisa ir, ela pergunta se o fragmento que está faltando no espelho foi destruído. Vinther pergunta se ela já parou para pensar de onde a relíquia que ela trouxe de Soleil veio. E é só então que ela percebe que aquilo é um fragmento do espelho. Essa relíquia é o fragmento do espelho da verdade. Vinther explica que ao usar a característica do espelho de refletir a verdadeira forma de alguém, você pode mergulhar nos pensamentos mais profundos de uma pessoa e manipulá-la. É isso que os adoradores de Layla, no interior de Soleil, estão fazendo. Além disso, o dia em que a facção de Layla coletar todos os fragmentos, mas Vinther não termina de falar. Ele acha melhor eles encerrarem a conversa por ali. O poder do fragmento é bem maior que o da Penélope. Penélope diz saber o quão forte isso é. Antes, quando ela pegou o mapa, viu o fragmento cair dali do lado e o pegou. Então, enquanto mostra o fragmento a ele, ela diz que há pouco tempo atrás ela fugiu dessa tal Layla. Vinther fica surpreso, enquanto Penélope diz que foi atacada no Ducado. Ela mal conseguiu segurá-la, pegar o fragmento e correr. Vinther percebe que então isso significa que era a Yvonne. Preocupado, ele pergunta se a Penélope está bem, já que ele tem certeza de que a Yvonne deve ter usado o fragmento. Penélope diz que ele não precisa se preocupar. Ele pode dizer que ela teve sorte. Ela confirmou que o reflexo da Yvonne não aparece na água nem no espelho. Então o que ele decidir depende dele. Vinther coloca a mão no rosto dela, dizendo que por causa dele ela passou por algo horrível. Tudo isso porque ele foi tolo. Penélope se pergunta se ele está se culpando, mas pensa que faz sentido, já que é ele. Se você olhar os detalhes, tudo isso faz parte da história do jogo. Então, tirando a mão dele de seu rosto, ela diz achar que será mais segura se ela ficar com o fragmento, já que a Yvonne está indo atrás dela. Vinther pergunta do que ela está falando. Yvonne é uma Leyliana, então é certo que ele, um mago, lute contra ela. Penélope pensa que, no modo normal, Vinther se apaixonou pela Yvonne, mesmo tendo uma missão tão trágica. Então ela diz que a Yvonne já fez contato com ele no passado, e ele foi enganado até pouco antes. Então, como ela pode ter certeza que ele não vai cair no controle mental dela? Vinther fica surpreso, mas no fim se recompõe e, segurando a mão dela, diz que é algo que ele gostaria de mostrar a ela. Então pede que ela o siga. Uma sala escondida dentro do espaço oculto é aberta. Uma forte ventania vem lá de dentro, e quando ela vê, está em uma espécie de céu com diversas formas geométricas 3D. Ali está quente, como se fosse uma estufa. No meio daquilo, há um broto de rosa. Vinther puxa a rosa, e Penélope vê que o fragmento que ela deu a ele está ali. Vinther explica que aquele espaço está conectado ao subconsciente dele. Então, se a mente dele for possuída, ou ele acabar morto, tudo ali será destruído. Ele entrega a flor para Penélope, que na mesma hora desabrocha.
Só que Penélope não entende por que ele deu uma rosa a ela quando ela pediu o fragmento. Winter explica que na noite que ele voltou depois de escoltá-la até a Ilha Soleil, uma única rosa floresceu ali. Pensando sobre uma rosa ter florescido no espaço do subconsciente dele, ela se pergunta se isso tem algo a ver com os sentimentos do Winter. Winter diz não conseguir descobrir a razão pela qual a flor floresceu do nada. Porque uma rosa se formando significa amor. Em Oca, o simbolismo das cores das rosas foi tradicionalmente transmitido. Finalmente vamos saber o significado das cores dos nossos protagonistas masculinos. Então vamos lá! Rosas vermelhas significam amor intenso. Rosas amarelas significam um amor precário e reprimido. Rosas cor-de-rosa significam inexperiente e afeto inocente. Rosas negras significam tragédia que surge do amor e do ódio. E rosas roxas significam amor incompleto ou eterno. Mas o tolo do Winter percebeu tarde demais qual das duas escolhas fez essa flor florescer. Winter tira a máscara, revelando seu rosto e seus olhos cheios de lágrimas. Ele pede para ela deixar o fragmento ali, mesmo que não possa confiar nele. A razão pela qual os Leilianos quebraram o fragmento do espelho não foi simplesmente para roubar poder. É porque o fragmento é a chave para libertá-los. Penélope pergunta se isso significa que aqueles monstros serão libertados se pegarem os fragmentos. Então é mais seguro espalhar os fragmentos para que eles não consigam. Winter diz que lutar contra os Leilianos é o dever dele. Então ele os derrotará, não importa como. Ele pergunta se ela decidiu para onde ir. E Penélope se desculpa mentalmente com ele. Mas ela não pode dizer que está indo para a Valta. Ela não pode falar sobre a missão. Então ela diz que irá para o norte primeiro. Será se é agora que o reencontro tão esperado irá acontecer? Winter também entende o motivo e diz que se ela estiver ao lado dele, ele não precisa se preocupar. Penélope pensa ter certeza que ele está vivo. Calisto é um dos alvos dela e tem uma força monstruosa. Mas ela não pode ir para o norte agora. Assim que ela terminar a missão e se livrar do status anormal, Winter diz que se ele oferecer para escoltá-la até lá, ela vai recusar, certo? Penélope diz ter um pedido. A empregada pessoal dela está em uma posição difícil porque ajudou ela a fugir. Então Penélope pede que ele cuide da Emily. Winter pede que ela não se preocupe, pois ele levará a Emily para um abrigo seguro. Penélope agradece e se desculpa. Ela ganhou a confiança dele, mas perdeu o seu amor. O sistema informa que ela ganhou a confiança do mago e, como recompensa, recebeu a flor roxa. Além disso, Winter colocou o ouro e pergaminhos de teletransporte em uma bolsa para ela. Ele não consegue dar o valor completo a ela, mas o suficiente para ela comprar uma ilha. Penélope agradece e pede que ele se cuide. Winter acabou dando uma bolsa mágica para ela, ao invés de uma mochila. Penélope, já com sua aparência masculina, diz que o espaço do subconsciente é bem a cara do Winter. Confuso, Winter pergunta o que ela quer dizer. E Penélope explica que a estufa onde aquela rosa floresceu estava bem quente. Assim como as mãos dele eram surpreendentemente quentes toda vez que ela as segurou. Winter então olha para sua mão, se perguntando se quentes. Do lado de fora, Penélope está mexendo em sua bolsa mágica e tira de lá um pergaminho de teletransporte. Vendo a descrição dele, diz que para usá-lo, ela deve rasgá-lo enquanto diz o lugar para onde deseja ir. Então, provavelmente, ela conseguirá chegar ao local da missão com isso. Assim, ela rasga o pergaminho enquanto diz o local para onde quer ir na outra língua. Mas o sistema dá erro
pois o local dito está bloqueado por uma forte barreira mágica. Então, ela não pode se teleportar para lá. Penélope fica em choque, se perguntando como isso é possível. Afinal, ela acabou de desperdiçar um pergaminho. Mas já que ela não pode chegar lá usando um pergaminho normal, ela tenta usar o mapa antigo de volta. Só que novamente dá erro, falando que o mapa mágico só pode ser usado em uma área designada, o que significa que ela não pode usá-lo antes de pisar na cidade de Arkina. Ela sabe mais ou menos como chegar lá, mas não vai ser fácil. Então ela só pode xingar esse maldito jogo. Já que é impossível teleportar diretamente para lá, Penélope vai apenas teleportar para a região mais próxima. De repente, ela vê o Derek por ali. Ele parece estar bem desesperado. Penélope não quer acreditar que ele foi até ali só porque ela bateu na irmã dele. Mas então, ele grita o nome dela. Que surpresa! Se pergunta se ele viu através da sua magia de transformação, já que ele não reconheceu ela quando ela encontrou na guarita dos cavaleiros. Colocando ela contra a parede, Derek pergunta se ela pensou que ele não encontraria se ela se escondesse em um lugar como esse. Penélope tenta dizer que ele pegou a pessoa errada, mas Derek diz que ele criou essa magia, então seria um idiota se não reconhecesse. Surpresa, Penélope pergunta se ele sabia tudo, e Derek grita que uma vez já foi o bastante. Quanto mais ele precisa dançar para o agrado dela. Vendo a cor do interesse dele e se lembrando que o Winter disse, Penélope percebe que os sentimentos do Derek em relação a ela, mas Derek pede que ela não vá. Ela não está bem, então para onde está planejando ir? Ele não vai ficar irritado e também não vai interrogá-la. Então pede para eles apenas voltarem para casa. Ele implora a ela. Penélope, que estava inicialmente surpresa, fecha o semblante. Desesperado, Derek manda ela segurar sua mão. Mas Penélope diz que não. Ela já saiu, então por que não tem que ouvir as ordens dele? Derek grita o nome dela, mas tira a pulseira e, voltando para sua aparência original, ela pergunta o que Derek Cart. Essa deve ser a primeira vez que ela fala informalmente com ele. A porcaria do interesse vai sumir. Então, ela não tem nada a perder. Ela pergunta se uma vez não foi o bastante. Ele vai arrastá-la de volta e matar ela novamente? Confuso, Derek pergunta por que mataria ela. E Penélope questiona se o cérebro dele apodreceu por causa do controle mental. Por isso ele não admite isso? Ele presenciou aquele dia. Seus olhos estavam vidrados nela. Ele viu ela trocando seu copo com a da Ivone. Viu ela bebendo. E viu ela morrendo. Ele viu tudo. O nobre jovem mestre não quer admitir que o fato dela ter ingerido veneno foi porque ele trouxe a Ivone de volta? Derek grita que não. Ela está errada. Essa não era a intenção dele. Por que as coisas terminaram assim? Ele tentou tratar ela apropriadamente de acordo com sua posição na família desde o dia em que o pai dele trouxe ela para casa. Não importa o quão autoindulgente ela seja, ele fez o seu melhor para cumprir seus deveres como filho mais velho. Mas ela nunca sorriu para ele de novo como fez naquele dia. Que presente ele precisa dar para ela sorrir para ele novamente? Ele não sabe por que esse questionamento ficava flutuando em sua cabeça. E uma coisa levou a outra. Ele não pede que ela diga quando as coisas começaram a dar errado. Mas Penélope pergunta quem liga, pois ela odeia ele. Derek fica surpreso. Mas agora, Penélope entendeu o motivo dos presentes repentinos e sua atitude imprevisível em relação a ela. Um humano como ele é incorrigível. Então ela diz que o odeia. Odeia tanto ele que preferia beber veneno do que olhar para ele. Ela então pega um pergaminho, o que surpreende o Derek.
Rasgando o pergaminho, ela manda ele abraçar a irmã mais nova dele e tomar naquele lugar. Ela diz as palavras na outra língua, enquanto Derek tenta alcançá-la desesperadamente. Mas ela apenas sumiu, pois foi teleportada para Tratã. Tratã é uma cidade portuária que fica perto do regime de Arquina. Alguns homens comentam que não fizeram nada hoje. Não tem ninguém em volta e agora eles não têm carne. Quando uma figura encapuzada se aproximando deles chama a atenção. Eles perguntam se a pessoa foi ali para conseguir um trabalho e informam que não precisam de mais pessoas hoje, então ela pode ir. Mas a pessoa joga uma sacola cheia de dinheiro enquanto diz que foi ali para conseguir algo que não é um trabalho. Obviamente que a Penélope, que diz querer comprar um barco que vai para o regime Arquina. É para um nobre. Obviamente, ela. Já no barco, Penélope observa as ilhas para onde quer ir. Ela conseguiu comprar o barco e a tripulação. O tempo não está tão bom, mas as ilhas não estão tão longe. Então ela tem certeza que nada vai acontecer. Alguém chama o proprietário do barco e Penélope pergunta se tem algum problema, se referindo ao homem como capitão. O capitão fica 100% em atenção e diz que não há problema. Ele está ali para reportar que tudo está bem e ele fará o seu melhor para levá-la ao destino. Foi bom ela ter amedrontado eles, falando que tinha o apoio da pessoa que fez a Ilha Soleil desaparecer, caso eles tratassem ela como uma criança rica e mimada. Mas o homem pergunta por que ela está indo para o regime, já que é dito que lá é um lugar horrível por causa dos crentes de Leila. Recentemente, houve alguns avistamentos de pequenos monstros pela área. Então, geralmente, eles evitam essas ilhas também. Penélope diz que ele não precisa saber de nada, mas é pelo mesmo motivo que ele não sabe o que aconteceu na Ilha Soleil. Desesperado, o homem pede que ela esqueça que ele perguntou. Penélope precisa chegar na área do mapa antigo de volta para conseguir usá-lo. Assim, ela pode se teleportar para o local da missão. Esse maldito jogo está sempre complicando as coisas. O capitão diz que não há nenhuma normalidade com as ondas. Então eles devem chegar ao regime ainda hoje. Mas antes que ele consiga terminar de falar, o barco chacoalha. Penélope pergunta por que eles estão balançando. E o homem informa que é um monstro. O barco continua a ser arremessado de um lado para o outro violentamente. E os tripulantes começam a pedir para o capitão virar o barco rápido, pois um demônio apareceu na frente deles. Todo mundo está em choque, pois na frente deles está um Kraken. Penélope se pergunta se coisas estranhas como essa não acontecem apenas em filmes, e questiona se isso é um monstro pequeno. O capitão diz não saber, já que ele não sabia que havia um monstro enorme como esse no mar. Uma missão de emergência aparece. Um povo grande e faminto apareceu. E o sistema pergunta se ela quer memorizar o feitiço e derrotar o Kraken. Como recompensa, ela vai ganhar algo bobo. Vai continuar viva. Penélope não perde a oportunidade de xingar esse jogo estúpido, pois a recompensa é a vida dela. Um dos tentáculos do Kraken quebra o barco, passando muito perto da Penélope, que grita assustada. Mas isso é o suficiente para fazer ela aceitar a missão. Ela tem que cortar 8 tentáculos do monstro, gritando chama ou rajada. Com todo seu ódio por moluscos ativado, Penélope começa a incendiá-lo. Vendo o pedaço do tentáculo carbonizado, Penélope pensa que aquilo é nojento. Enquanto os tripulantes estão surpresos que o proprietário usou magia.
No entanto, o número não mudou, mesmo ela tendo feito como está dizendo e cortado o tentáculo. Alguém chama ela de mago, mas depois muda para proprietário e implora que ela salve eles. Penélope continua a gritar e incendiar os tentáculos. Os tripulantes estão empolgados, comemorando e dizendo que ela é incrível. Mas Penélope pensa que algo está errado. O número não está diminuindo, mas sim aumentando. Os tentáculos danificados estão duplicando. Penélope não entende por que magia não está funcionando, quando ela está fazendo como a missão pediu. Os tentáculos atacam novamente, e os tripulantes gritam para correrem. Penélope pensa que nesse ritmo, o número de tentáculos vai aumentar quanto mais ela usar magia. Mas ela não tem escolha. Então continua atacando e cortando os tentáculos. Só que então, alguém grita senhorita. Penélope vê um clarão dourado. Nosso amado loirinho entra no barco perguntando se ela está ali. Como ele sempre... Calisto manda ela queimar com magia de fogo onde ele cortou rapidamente. O que Penélope obedece. Ele elogia o bom trabalho dela. E assim ela cortou 2 tentáculos. Calisto manda ela continuar fazendo isso antes que o monstro se regenere. Ela não deve parar. Vendo Penélope e o príncipe lutarem tão arduamente, a tripulação resolve ajudar e pegam tochas. Penélope joga sua magia no último tentáculo. E assim, a missão é concluída. Mas o barco começa a inclinar. E gritam para que todos segurem em algo. Mas, obviamente, se é para segurar algo, Calisto segura a Penélope em seus braços. Finalmente, nosso amado príncipe voltou. E já voltou com estilo, salvando nossa prota. Quem curtiu esse retorno, não esquece de curtir o vídeo também. Comentem aí o nível de surto que vocês estão, porque o meu está bem alto. Mal posso esperar para ver o que vai acontecer a seguir. Obrigado a todos que chegaram até aqui e até a próxima!